Bom dia, irmãos. Vamos começar mais um falando de coisas boas e falando de uma coisa muito boa nessa semana, né? Que é a nossa família. Eu amo família, eu amo a minha família e eu acho que tem uma responsabilidade muito grande de falar sobre esse assunto, né? Porque família é um projeto de Deus e eu considero a base assim da nossa sociedade, né? Porque ali na família que as crianças elas aprendem e elas se preparam para uma vida em comunidade. A família é a primeira comunidade que a criança tem contato, né? É ali que ela aprende a se relacionar com os outros e também com Deus. Eu gostaria de ler com vocês 2 Timóteo 1:5. Paulo está dizendo para Timóteo, ele vai dar uma série, né, de instruções e tudo mais, e ele fala assim que ele gostaria de trazer à memória de Timóteo a fé não fingida que há nele, que habitou na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice, e que ele está certo de que habita também em Timóteo. Bom, eu vejo aqui a importância, né? A gente já sabe que é muito importante o exemplo, mas quando a gente vê que a nossa fé, ela pode ter esse impacto na vida da pessoa, eu acho que traz mais responsabilidade ainda de nós pensarmos o que nós temos feito dentro das nossas casas. Paulo tem certeza da fé que Timóteo tem, porque ele sabe do exemplo que ele teve, ele sabe o caminho por onde Timóteo andou, né? Desde a sua avó, a sua mãe. E é uma fé que não é fingida, não é uma religiosidade, não é uma série de ações para mostrar, mas é uma fé não fingida. Eu acredito que elas tiveram um relacionamento muito profundo com Deus e que esse relacionamento gerou frutos, tantos frutos que agora Timóteo está assim, recebendo essa carta de Paulo com instruções, o que ele deve fazer, o que não deve fazer, essa palavra de encorajamento também de Paulo. Timóteo está também colhendo frutos de algo que foi semeado na vida dele através da vida de sua avó e também da sua mãe. Hoje, às vezes, a gente acaba vendo, né, uma cobrança em cima das crianças, dos adolescentes, mas que elas não tiveram esse exemplo dentro das suas casas. Isso é muito importante. Em Deuteronômio 6, quando Moisés está dando aquela série de instruções para o povo no Egito, ele também fala que essas palavras estejam em seu coração e que vocês ensinem com persistência aos seus filhos, que vocês conversem com eles quando estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e também quando se levantar. A palavra ela precisa ser ensinada no caminho, ela precisa ser ensinada nos lares. As crianças precisam ver o amor de Deus em ação através dos seus pais. Há um tempo atrás eu tive uma aula sobre paternidade numa escola de missões e como é profundo, irmãos, o relacionamento, como é profundo, como o relacionamento dos pais pode interferir na visão que os seus filhos terão de Deus. Deus, quando cria o homem e a mulher, ele expressa características únicas de si em cada um deles. Então, nós vemos assim, Deus é pai e ele nos deu um pai terreno e aquela ordenança, né, de que os seus maridos amem suas esposas como Cristo. Então, eles precisam também ter características de Cristo. E as mulheres, Deus as chama de auxiliadoras, idôneas. E esse termo é um termo que ele refere a si como Espírito Santo. Então, nossos pais, nas nossas mães terrenas, nós temos características do caráter de Deus expressos em cada um deles. E quando tem alguma coisa que não está indo bem entre o pai e a mãe ali no relacionamento deles, isso interfere nos filhos, eles sentem. E eles sentem também quando algo não está em concordância, né? Eles sentem quando as coisas não estão indo bem. Por isso que interfere tanto neles. E isso pode interferir na visão que eles terão de Deus como pai. Hoje é muito comum que
muitos jovens, e eu já vi jovens até mesmo dentro da igreja, que eu considero muito triste, que dizem que não têm vontade de casar ou que não querem ter filhos, e por causa do exemplo que tiveram dentro de casa, e isso é muito grave, porque o casamento também foi feito por Deus, não é mesmo? Nessa escola que eu fiz, o professor nos disse que as nossas figuras de autoridade, elas vão ser determinantes para o nosso relacionamento com Deus, né? A nossa visão do nosso pai, da nossa mãe, o tratamento deles para conosco e o nosso para com eles também, são determinantes para como será o nosso relacionamento com Deus. Se você quer que seu filho tenha uma fé que não seja fingida, comece a ter atitudes com ele, comece a ter devocionais em casa. Ali em Deuteronômio, Moisés fala sobre ensinar no caminho, ao deitar, ao levantar. Mas eu também gostaria de dizer aos filhos algo muito importante. Seus pais são humanos, seus pais são falhos, são pecadores, estão vivendo num mundo caído como nós estamos vivendo. Pais não são super-homens, eles têm uma grande responsabilidade e Deus os capacita para que cumpram essa missão. Mas eles não são perfeitos, então não cobre dos seus pais perfeição. E esteja alicerçado na palavra de Deus. Busque no seu pai perfeito como melhorar o seu relacionamento com os seus pais, com Deus, né? Nós temos hoje lares muito ausentes da graça e da misericórdia, e por isso eu acredito que para restaurar a nossa sociedade, para a gente começar a viver esse pedacinho da redenção aqui na Terra, nós precisamos começar isso dentro das nossas casas, né? Nós precisamos viver a revelação do amor de Deus dentro do nosso lar. E por isso eu gostaria de dizer aos filhos que se vocês têm dificuldade no seu relacionamento com os seus pais, olhe para Jesus. Ele foi o Filho perfeito. A Bíblia manda que nós honremos os nossos pais, que nós obedeçamos, e Jesus é o maior exemplo que nós temos disso. Ele foi o exemplo de filho. Ele obedeceu as ordens mais difíceis que Deus ordenou a ele. E para os pais também, olhem para Deus. Ele é o exemplo de pai perfeito. Ele age com justiça, mas ele também age com graça e com misericórdia. Que esse seja o meio como Deus permeia nossas relações dentro dos nossos lares. Amém? Que nós possamos mesmo restaurar a nossa sociedade, a começar dentro das nossas casas, a começar na nossa família, que nós possamos agir com justiça, graça, misericórdia, olhando para o Deus triuno, que expressou em nós características do caráter dele. Amém? Até mais, que Deus abençoe. Uma boa semana.